Olá, eu sou Mayara Maia e convido você a fazer comigo as declarações de abundância financeira com a intenção de reprogramar crenças e pensamentos sabotadores que existem consciente e inconscientemente em você, que te desconectam da fonte criadora, te impedindo de viver a vida leve, abundante, próspera e feliz que você merece viver. Agora vamos começar. Declaro que as coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Declaro que o exemplo que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Declaro que eu me liberto agora para todo sempre das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Declaro que eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Declaro que eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Declaro que a minha meta é ficar milionária e ainda mais. Declaro que eu me comprometo a ser rica. Declaro que eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Declaro que eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Declaro que eu admiro as pessoas ricas, eu abençoo as pessoas ricas, eu amo as pessoas ricas, eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas e busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Declaro que eu promovo meu valor com paixão e entusiasmo. Sou maior do que meus problemas, posso lidar com qualquer desafio. Universo, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça-a chegar até mim. Estou aberta e disposta a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Declaro que eu prefiro ser remunerada com base nos meus resultados. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas, quando eu quero duas ou mais coisas, porque eu posso tudo, tenho dinheiro para tudo. Declaro que estou concentrada na construção do meu patrimônio líquido. Declaro que sou uma excelente administradora de dinheiro. Declaro que o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Declaro que eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Eu sou executora. Declaro que eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Declaro que as coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Declaro que o exemplo que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Declaro que eu me liberto agora para todo sempre das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Declaro que eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Declaro que eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Declaro que a minha meta é ficar milionária e ainda mais. Declaro que eu me comprometo a ser rica. Declaro que eu penso grande.
escolho ajudar milhares de pessoas. Declaro que eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Declaro que eu admiro as pessoas ricas, eu abençoo as pessoas ricas, eu amo as pessoas ricas, eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas e busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Declaro que eu promovo meu valor com paixão e entusiasmo. Sou maior do que meus problemas, posso lidar com qualquer desafio. Universo, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça-a chegar até mim. Estou aberta e disposta a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Declaro que eu prefiro ser remunerada com base nos meus resultados. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas, quando eu quero duas ou mais coisas, porque eu posso tudo, tenho dinheiro para tudo. Declaro que estou concentrada na construção do meu patrimônio líquido. Declaro que sou uma excelente administradora de dinheiro. Declaro que o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Declaro que eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Eu sou executora. Declaro que eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Declaro que as coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Declaro que o exemplo que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Declaro que eu me liberto agora para todo sempre das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Declaro que eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Declaro que eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Declaro que a minha meta é ficar milionária e ainda mais. Declaro que eu me comprometo a ser rica. Declaro que eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Declaro que eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Declaro que eu admiro as pessoas ricas, eu abençoo as pessoas ricas, eu amo as pessoas ricas, eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas e busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Declaro que eu promovo meu valor com paixão e entusiasmo. Sou maior do que meus problemas, posso lidar com qualquer desafio. Universo, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça-a chegar até mim. Estou aberta e disposta a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Declaro que eu prefiro ser remunerada com base nos meus resultados. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas, quando eu quero duas ou mais coisas, porque eu posso tudo, tenho dinheiro para tudo. Declaro que estou concentrada na construção do meu patrimônio líquido. Declaro que sou uma excelente administradora de dinheiro. Declaro que o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Declaro que eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência.
Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Eu sou executora. Declaro que eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Declaro que as coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Declaro que o exemplo que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Declaro que eu me liberto agora para todo sempre das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Declaro que eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Declaro que eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Declaro que a minha meta é ficar milionária e ainda mais. Declaro que eu me comprometo a ser rica. Declaro que eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Declaro que eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Declaro que eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas e busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Declaro que eu promovo meu valor com paixão e entusiasmo. Sou maior do que meus problemas, posso lidar com qualquer desafio. Universo, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça-a chegar até mim. Estou aberta e disposta a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Declaro que eu prefiro ser remunerada com base nos meus resultados. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas, quando eu quero duas ou mais coisas, porque eu posso tudo, tenho dinheiro para tudo. Declaro que estou concentrada na construção do meu patrimônio líquido. Declaro que sou uma excelente administradora de dinheiro. Declaro que o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Declaro que eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Eu sou executora. Declaro que eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Declaro que as coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Declaro que o exemplo que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Declaro que eu me liberto agora para todo sempre das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Declaro que eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Declaro que eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Declaro que a minha meta é ficar milionária e ainda mais. Declaro que eu me comprometo a ser rica. Declaro que eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Declaro que eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Declaro que eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas.
eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas e busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Declaro que eu promovo meu valor com paixão e entusiasmo. Sou maior do que meus problemas, posso lidar com qualquer desafio. Universo, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça-a chegar até mim. Estou aberta e disposta a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Declaro que eu prefiro ser remunerada com base nos meus resultados. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas, quando eu quero duas ou mais coisas, porque eu posso tudo, tenho dinheiro para tudo. Declaro que estou concentrada na construção do meu patrimônio líquido. Declaro que sou uma excelente administradora de dinheiro. Declaro que o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Declaro que eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Eu sou executora. Declaro que eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Declaro que as coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Declaro que o exemplo que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Declaro que eu me liberto agora para todo sempre das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Declaro que eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Declaro que eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Declaro que a minha meta é ficar milionária e ainda mais. Declaro que eu me comprometo a ser rica. Declaro que eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Declaro que eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Declaro que eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas e busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Declaro que eu promovo meu valor com paixão e entusiasmo. Sou maior do que meus problemas, posso lidar com qualquer desafio. Universo, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça-a chegar até mim. Estou aberta e disposta a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Declaro que eu prefiro ser remunerada com base nos meus resultados. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas, quando eu quero duas ou mais coisas, porque eu posso tudo, tenho dinheiro para tudo. Declaro que estou concentrada na construção do meu patrimônio líquido. Declaro que sou uma excelente administradora de dinheiro. Declaro que o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Declaro que eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Eu sou executora. Declaro que eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Declaro que as coisas que eu ouvia sobre o dinheiro
não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Declaro que o exemplo que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Declaro que eu me liberto agora para todo sempre das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Declaro que eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Declaro que eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Declaro que a minha meta é ficar milionária e ainda mais. Declaro que eu me comprometo a ser rica. Declaro que eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Declaro que eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Declaro que eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas e busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Declaro que eu promovo meu valor com paixão e entusiasmo. Sou maior do que meus problemas, posso lidar com qualquer desafio. Universo, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça-a chegar até mim. Estou aberta e disposta a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Declaro que eu prefiro ser remunerada com base nos meus resultados. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas, quando eu quero duas ou mais coisas, porque eu posso tudo, tenho dinheiro para tudo. Declaro que estou concentrada na construção do meu patrimônio líquido. Declaro que sou uma excelente administradora de dinheiro. Declaro que o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Declaro que eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Eu sou executora. Declaro que eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Declaro que as coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Declaro que o exemplo que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Declaro que eu me liberto agora para todo sempre das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Declaro que eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Declaro que eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Declaro que a minha meta é ficar milionária e ainda mais. Declaro que eu me comprometo a ser rica. Declaro que eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Declaro que eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Declaro que eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas e busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso.
Declaro que eu promovo meu valor com paixão e entusiasmo. Sou maior do que meus problemas, posso lidar com qualquer desafio. Universo, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça-a chegar até mim. Estou aberta e disposta a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Declaro que eu prefiro ser remunerada com base nos meus resultados. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas, quando eu quero duas ou mais coisas, porque eu posso tudo, tenho dinheiro para tudo. Declaro que estou concentrada na construção do meu patrimônio líquido. Declaro que sou uma excelente administradora de dinheiro. Declaro que o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Declaro que eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Eu sou executora. Declaro que eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Declaro que as coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Declaro que o exemplo que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Declaro que eu me liberto agora para todo sempre das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Declaro que eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Declaro que eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Declaro que a minha meta é ficar milionária e ainda mais. Declaro que eu me comprometo a ser rica. Declaro que eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Declaro que eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Declaro que eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas e busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Declaro que eu promovo meu valor com paixão e entusiasmo. Sou maior do que meus problemas, posso lidar com qualquer desafio. Universo, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça-a chegar até mim. Estou aberta e disposta a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Declaro que eu prefiro ser remunerada com base nos meus resultados. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas, quando eu quero duas ou mais coisas, porque eu posso tudo, tenho dinheiro para tudo. Declaro que estou concentrada na construção do meu patrimônio líquido. Declaro que sou uma excelente administradora de dinheiro. Declaro que o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Declaro que eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Eu sou executora. Declaro que eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Declaro que as coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Declaro que o exemplo que eu tive a respeito do dinheiro
era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Declaro que eu me liberto agora para todo sempre das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Declaro que eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Declaro que eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Declaro que a minha meta é ficar milionária e ainda mais. Declaro que eu me comprometo a ser rica. Declaro que eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Declaro que eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Declaro que eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas e busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Declaro que eu promovo meu valor com paixão e entusiasmo. Sou maior do que meus problemas, posso lidar com qualquer desafio. Universo, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça-a chegar até mim. Estou aberta e disposta a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Declaro que eu prefiro ser remunerada com base nos meus resultados. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas, quando eu quero duas ou mais coisas, porque eu posso tudo, tenho dinheiro para tudo. Declaro que estou concentrada na construção do meu patrimônio líquido. Declaro que sou uma excelente administradora de dinheiro. Declaro que o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Declaro que eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Eu sou executora. Declaro que eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Declaro que as coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Declaro que o exemplo que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Declaro que eu me liberto agora para todo sempre das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Declaro que eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Declaro que eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Declaro que a minha meta é ficar milionária e ainda mais. Declaro que eu me comprometo a ser rica. Declaro que eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Declaro que eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Declaro que eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas e busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Declaro que eu promovo meu valor com paixão e entusiasmo. Sou maior do que meus problemas, posso lidar com qualquer desafio. Universo, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la,
faça a chegar até mim. Estou aberta e disposta a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Declaro que eu prefiro ser remunerada com base nos meus resultados. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas, quando eu quero duas ou mais coisas, porque eu posso tudo, tenho dinheiro para tudo. Declaro que estou concentrada na construção do meu patrimônio líquido. Declaro que sou uma excelente administradora de dinheiro. Declaro que o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Declaro que eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Eu sou executora. Declaro que eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Declaro que as coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Declaro que o exemplo que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Declaro que eu me liberto agora para todo sempre das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Declaro que eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Declaro que eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Declaro que a minha meta é ficar milionária e ainda mais. Declaro que eu me comprometo a ser rica. Declaro que eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Declaro que eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Declaro que eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas e busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Declaro que eu promovo meu valor com paixão e entusiasmo. Sou maior do que meus problemas, posso lidar com qualquer desafio. Universo, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça-a chegar até mim. Estou aberta e disposta a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Declaro que eu prefiro ser remunerada com base nos meus resultados. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas, quando eu quero duas ou mais coisas, porque eu posso tudo, tenho dinheiro para tudo. Declaro que estou concentrada na construção do meu patrimônio líquido. Declaro que sou uma excelente administradora de dinheiro. Declaro que o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Declaro que eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Eu sou executora. Declaro que eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Declaro que as coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Declaro que o exemplo que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Declaro que
que eu me liberto agora para todo sempre das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Declaro que eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Declaro que eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Declaro que a minha meta é ficar milionária e ainda mais. Declaro que eu me comprometo a ser rica. Declaro que eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Declaro que eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Declaro que eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas e busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Declaro que eu promovo meu valor com paixão e entusiasmo. Sou maior do que meus problemas, posso lidar com qualquer desafio. Universo, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça-a chegar até mim. Estou aberta e disposta a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Declaro que eu prefiro ser remunerada com base nos meus resultados. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas, quando eu quero duas ou mais coisas, porque eu posso tudo, tenho dinheiro para tudo. Declaro que estou concentrada na construção do meu patrimônio líquido. Declaro que sou uma excelente administradora de dinheiro. Declaro que o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Declaro que eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Eu sou executora. Declaro que eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Declaro que as coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Declaro que o exemplo que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Declaro que eu me liberto agora para todo sempre das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Declaro que eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Declaro que eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Declaro que a minha meta é ficar milionária e ainda mais. Declaro que eu me comprometo a ser rica. Declaro que eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Declaro que eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Declaro que eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas e busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Declaro que eu promovo meu valor com paixão e entusiasmo. Sou maior do que meus problemas, posso lidar com qualquer desafio. Universo, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça-a chegar até mim. Estou aberta e disposta a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Declaro que eu prefiro ser remunerada com base nos meus resultados.
Eu sempre penso, posso ter as duas coisas, quando eu quero duas ou mais coisas. Porque eu posso tudo, tenho dinheiro para tudo. Declaro que estou concentrada na construção do meu patrimônio líquido. Declaro que sou uma excelente administradora de dinheiro. Declaro que o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Declaro que eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Eu sou executora. Declaro que eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Declaro que as coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Declaro que o exemplo que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Declaro que eu me liberto agora para todo sempre das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Declaro que eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Declaro que eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Declaro que a minha meta é ficar milionária e ainda mais. Declaro que eu me comprometo a ser rica. Declaro que eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Declaro que eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Declaro que eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas e busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Declaro que eu promovo meu valor com paixão e entusiasmo. Sou maior do que meus problemas, posso lidar com qualquer desafio. Universo, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça-a chegar até mim. Estou aberta e disposta a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Declaro que eu prefiro ser remunerada com base nos meus resultados. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas, quando eu quero duas ou mais coisas. Porque eu posso tudo, tenho dinheiro para tudo. Declaro que estou concentrada na construção do meu patrimônio líquido. Declaro que sou uma excelente administradora de dinheiro. Declaro que o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Declaro que eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Eu sou executora. Declaro que eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Declaro que as coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Declaro que o exemplo que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Declaro que eu me liberto agora para todo sempre das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Declaro que eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem.
Declaro que eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Declaro que a minha meta é ficar milionária e ainda mais. Declaro que eu me comprometo a ser rica. Declaro que eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Declaro que eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Declaro que eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas e busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Declaro que eu promovo meu valor com paixão e entusiasmo. Sou maior do que meus problemas, posso lidar com qualquer desafio. Universo, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça-a chegar até mim. Estou aberta e disposta a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Declaro que eu prefiro ser remunerada com base nos meus resultados. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas, quando eu quero duas ou mais coisas, porque eu posso tudo, tenho dinheiro para tudo. Declaro que estou concentrada na construção do meu patrimônio líquido. Declaro que sou uma excelente administradora de dinheiro. Declaro que o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Declaro que eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Eu sou executora. Declaro que eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Declaro que as coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Declaro que o exemplo que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Declaro que eu me liberto agora para todo sempre das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Declaro que eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Declaro que eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Declaro que a minha meta é ficar milionária e ainda mais. Declaro que eu me comprometo a ser rica. Declaro que eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Declaro que eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Declaro que eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas e busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Declaro que eu promovo meu valor com paixão e entusiasmo. Sou maior do que meus problemas, posso lidar com qualquer desafio. Universo, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça-a chegar até mim. Estou aberta e disposta a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Declaro que eu prefiro ser remunerada com base nos meus resultados. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas, quando eu quero duas ou mais coisas, porque eu posso tudo, tenho dinheiro para tudo. Declaro que estou concentrada na construção do meu patrimônio líquido. Declaro que sou uma excelente administradora de dinheiro.
Declaro que o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Declaro que eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Eu sou executora. Declaro que eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Declaro que as coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Declaro que o exemplo que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Declaro que eu me liberto agora para todo sempre das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Declaro que eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Declaro que eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Declaro que a minha meta é ficar milionária e ainda mais. Declaro que eu me comprometo a ser rica. Declaro que eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas. Declaro que eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Declaro que eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas e busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Declaro que eu promovo meu valor com paixão e entusiasmo. Sou maior do que meus problemas, posso lidar com qualquer desafio. Universo, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça-a chegar até mim. Estou aberta e disposta a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Declaro que eu prefiro ser remunerada com base nos meus resultados. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas, quando eu quero duas ou mais coisas, porque eu posso tudo, tenho dinheiro para tudo. Declaro que estou concentrada na construção do meu patrimônio líquido. Declaro que sou uma excelente administradora de dinheiro. Declaro que o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Declaro que eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Eu sou executora. Declaro que eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Declaro que as coisas que eu ouvia sobre o dinheiro não são necessariamente verdadeiras. Opto por adotar novas formas de pensar que contribuam para a minha felicidade e o meu sucesso. Declaro que o exemplo que eu tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Declaro que eu me liberto agora para todo sempre das minhas experiências passadas negativas com dinheiro e crio para mim um futuro novo e rico. Declaro que eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Declaro que eu mesmo crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Declaro que a minha meta é ficar milionária e ainda mais. Declaro que eu me comprometo a ser rica. Declaro que eu penso grande. Escolho ajudar milhares de pessoas.
Declaro que eu focalizo as oportunidades e não os obstáculos. Declaro que eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas e busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Declaro que eu promovo meu valor com paixão e entusiasmo. Sou maior do que meus problemas, posso lidar com qualquer desafio. Universo, se você mandou uma coisa extraordinária para uma pessoa que não está querendo recebê-la, faça-a chegar até mim. Estou aberta e disposta a aceitar todas as suas bênçãos. Obrigado. Declaro que eu prefiro ser remunerada com base nos meus resultados. Eu sempre penso, posso ter as duas coisas, quando eu quero duas ou mais coisas, porque eu posso tudo, tenho dinheiro para tudo. Declaro que estou concentrada na construção do meu patrimônio líquido. Declaro que sou uma excelente administradora de dinheiro. Declaro que o meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Declaro que eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. Eu sou executora. Declaro que eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo.